Nathan Drake é um caçador de tesouros profissional, aventureiro, explorador, mergulhador e historiador, podendo ser considerado também um ladrão, e é o protagonista da série Uncharted. Uncharted é uma franquia de jogos de ação e aventura, com elementos de plataforma, desenvolvido pelo estúdio Naughty Dog e publicado pela Sony Entertainment, sendo exclusivo da marca PlayStation, surgindo em 2007 e hoje tendo vários jogos, além de livro e até quadrinho. Mas antes de falar um pouco mais sobre a franquia, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E só um alerta, algumas informações aqui podem ser consideradas como pequenos spoilers, principalmente sobre a origem de Nathan. Nada que estrague a experiência, mas de qualquer forma, tá aí o aviso. Nathan Drake, ou Nathan Morgan, nasceu em 1976, filho da arqueóloga Cassandra Morgan e irmão mais novo de Samuel Morgan. Quando Nate tinha 5 anos de idade, a sua mãe, que sofria de uma doença terminal desconhecida, cometeu suicídio. E o pai vendeu todos os bens e itens arqueológicos dela e abriu mão de Nate e Sam, os abandonando. Os dois cresceram no St. Francis Boys Home, um orfanato católico administrado por freiras e padres. Ali, Nate aprendeu latim e sobre fatos e figuras históricas, mas Sam era um pouco mais rebelde e costumava fugir escalando os muros e prédios do orfanato, algo que ele ensinou Nathan a fazer também. E isso fez Sam ser expulso do orfanato. Quando Nate tinha 13 anos de idade, ele se encontrava com Sam ao pular os muros do local. E num desses dias, eles foram atrás dos pertences da sua mãe que tinham sido vendidos. E encontraram tudo, principalmente pesquisas sobre o famoso pirata Sir Francis Drake. E como a história dizia que ele nunca tinha tido filhos, mas a mãe deles achava o contrário. E outra das grandes pesquisas da sua mãe era sobre o grande tesouro perdido do pirata Henry Avery. Com isso, Nate e Sam decidiram honrar a história da mãe e decidiram se tornar caçadores de tesouros. E apoiando a sua teoria sobre os herdeiros de Sir Francis Drake, eles mudaram seus nomes para Samuel e Nathan Drake. Com 14 anos, o agora Nathan Drake viajou até Cartagena, na Colômbia, onde pesquisava mais sobre Francis Drake. E ali encontrou e roubou de um museu um anel que pertenceu ao pirata. Algo que Nathan passou a usar num cordão no pescoço a partir daí. Mas nesse dia, quem tentava roubar o museu também era Victor Sullivan. Um homem de 40 anos mais ou menos, que trabalhava também caçando tesouros e viu em Nathan um grande potencial. Se Sullivan tinha a experiência da idade, Nate tinha a habilidade da juventude. Então a partir daí, eles passaram a trabalhar juntos. Nate e Sully se davam muito bem, praticamente como aprendiz e mentor. Mas a relação de Sully com Sam não era das melhores. Nathan aprendeu a atirar, a escalar, a explorar, a entender como resolver enigmas e, claro, como caçar tesouros. E nos anos seguintes, ele foi ganhando uma boa reputação. O problema aconteceu numa das buscas pelo tesouro de Henry Avery, quando Nate e Sam fizeram uma parceria com outro caçador de tesouros, Rafe Adler, e tiveram que se infiltrar numa prisão do Panamá. Só que, na fuga, Sam foi pego pelos guardas e foi considerado morto. Isso foi algo que traumatizou Nathan, que quis apagar isso da sua vida e seguiu trabalhando sozinho ao lado de Sully. Mas nas suas explorações ele conheceu outros companheiros como a exploradora Chloe Fraser e a repórter Helena Fisher. Todas essas histórias foram contadas em vários lançamentos ao longo dos anos, sendo a grande maioria jogos. Mas o universo de Uncharted também foi expandido para outras mídias como livro, quadrinho e até mesmo um tipo de animação. O problema é que as histórias paralelas não foram sendo lançadas de forma cronológica. Em 2007, o primeiro game que apresentou Nathan Drake, Victor Sullivan e Helena Fisher ao mundo foi Uncharted
Drake's Fortune, lançado para PlayStation 3. Helena Fisher, repórter e apresentadora de um programa de aventura e arqueologia na intenção de conseguir um grande show, financiou a expedição de Nathan Drake na busca pelo caixão do seu suposto antepassado, Sir Francis Drake. Uma aventura que leva Nate, Sully e Helena atrás do tesouro que Francis Drake procurava, o Eldorado. O problema é que eles encontram alguns inimigos pelo caminho, como Gabriel Roman e um antigo associado de Nate, Ed Raja. Acontece que com o tempo e com o sucesso da franquia, mais informações a esses momentos foram adicionados. Por exemplo, Uncharted Drake's Trail, de 2007 também, era um tipo de minigame online, hoje descontinuado, mas que explicava uma lacuna no game original. Quando Nathan e Sully abandonam Helena no começo da história, ela contrata um investigador para seguir o rastro deles. E o jogo aqui, que era um tipo de site interativo, te colocava para fazer essa busca. Entre 2011 e 2012 foi lançado pela própria DC o quadrinho Uncharted, que seria cronologicamente os primeiros eventos, uma das primeiras aventuras de Nathan Drake, bastante tempo antes do primeiro jogo. Aqui, numa minissérie de 6 edições, Nathan e Sully são contratados para uma missão que os leva até Agartha, uma cidade subterrânea próxima do centro da Terra. E nessa aventura, eles precisam disputar as descobertas com mais 2 personagens que se tornam de certa forma amigos e inimigos nesse momento. O ladrão Harry Flynn e a exploradora Chloe Fraser, com quem Nate tem até um certo relacionamento rápido. Em 2012, aconteceu o lançamento de Uncharted Golden Abyss para PlayStation Vita. O game não foi produzido pela Naughty Dog, mas sim pela Sony Band Studios, só que mesmo assim faz parte da cronologia. A história dele se passa antes dos eventos do primeiro jogo, o Drake's Fortune, e depois do quadrinho de Uncharted, mesmo não tendo nenhuma relação direta com eles. Mas mostra mais uma das aventuras de Nathan, sendo contratado pelo caçador de tesouros Jason Dante, na intenção de encontrar a lenda do tal Abismo Dourado, um tipo de cidade subterrânea que mantinha um ouro radioativo. Cronologicamente, os eventos que viriam depois disso estão no livro Uncharted The Fourth Labyrinth, lançado em 2011, ou traduzido aqui como Uncharted O Quarto Labirinto, que conta uma aventura de Nathan ao lado de Victor Sullivan depois de descobrir que um dos amigos arqueólogos de Sully foi assassinado. E a solução do crime tinha ligação com os labirintos da antiguidade, como o labirinto de Knossos, que abrigava um minotauro na ilha de Creta. Depois disso, existe um motion comic, um tipo de quadrinho animado, chamado Uncharted Eye of Indra, lançado em 2009. Aqui, Nate é contratado por Daniel Pinkerton para encontrar o tesouro conhecido como o Olho de Indra, mas Nate decide roubar o tesouro para si próprio e precisa trabalhar junto de um velho conhecido, Ed Raja, e da sua irmã, Rika Raja. O problema é que Ed e Nate têm uma certa rivalidade, porque num trabalho anterior, Ed pensava em trair Nate. Então, ao descobrir isso, Nate traiu Ed primeiro. Só que agora, quem trai os dois é a irmã de Ed, Rika. Nathan pensa em roubar esse tesouro para conseguir dinheiro suficiente para bancar uma expedição. Uma busca pelo caixão de Francis Drake. E com o fracasso da missão, ele encontra outro jeito, oferecendo um documentário sobre a viagem para a repórter Helena Fisher. Assim, iniciando os eventos do primeiro jogo, Uncharted Drake's Fortune. Finalmente, seguindo a cronologia, a gente tem o jogo Uncharted 2 Among Thieves, lançado em 2009 para PlayStation 3. O game se passa 2 anos depois do primeiro, e leva Nathan e Sully numa caça ao tesouro, seguindo pistas de ninguém menos que o famoso explorador Marco Polo, em busca da Árvore da Vida. Para isso, eles têm a ajuda de Chloe Fraser e, em certo momento, com o auxílio também de Helena Fisher.
A aventura dessa vez é em busca da mística cidade de Shambhala, conhecida também como Shangri-La, passando por locais como o Nepal e o Tibete. Mas o ladrão e caçador de tesouros Harry Flynn, inicialmente um amigo e depois inimigo de Nathan Drake, também está atrás das mesmas pistas, contratado pelo militar soviético Zoran Lazarevich. Esse é considerado por muitos como o melhor jogo da franquia até hoje, mas eu tenho outro preferido atualmente. Seguindo a sequência, chega em 2011 Uncharted 3 Drake's Deception, lançado para PlayStation 3. Dessa vez, Nathan e Sully vão atrás de uma das buscas que Sir Francis Drake fez durante a sua vida, a Atlântida das Areias, a cidade perdida de Ubar. Chloe Fraser e Helena Fisher voltam, e aqui eles têm a ajuda de um novo associado, Charlie Cutter, e depois o auxílio de Salim. E quem está atrás do mesmo tesouro é uma antiga contratante de Sully, Catherine Marlowe. Dessa vez, o jogo apresenta momentos mais grandiosos ainda, como Nate passando por navios gigantescos, embarcando num avião em movimento e caindo no meio do deserto de Rub al-Khali, passando por locais como França e Iêmen. Mas um dos grandes destaques aqui é que a história intercala com flashbacks de 20 anos antes, mostrando como Nathan e Sully se conheceram em Cartagena, na Colômbia, e como eles se tornaram grandes amigos. Em 2016 chega o que pra mim desbancou Uncharted 2 como o meu jogo preferido da série, Uncharted 4 A Thief's End, lançado para PlayStation 4. Agora Nate tá casado com Helena e tenta viver uma vida normal, tentando ficar de fora das aventuras e buscas por cidades perdidas e por tesouros históricos. Mas isso muda quando ele descobre que o seu irmão Sam, que ele achava que tinha morrido muitos anos antes no Panamá, estava vivo e precisando de ajuda. E então Nate vai para mais uma aventura. Uncharted 4 é mais longo que os outros jogos, é o maior também em grandiosidade de eventos e leva Nathan numa busca pelo tesouro de Henry Avery, encontrando, além de vários outros dos maiores piratas da história, a cidade utópica que eles construíram, Libertalia. Para isso, os irmãos se unem e contam com a ajuda de Sully mais uma vez, com a aparição de Helena Fisher e tendo conflitos com o antigo associado Rafe Adler, que contrata Nadine Ross, a líder do grupo de mercenários chamados de Caroline. É nesse jogo que a infância de Nate é apresentada e mais desenvolvida, com os fatos sobre a sua mãe, retomando as buscas que ela fazia pelo tesouro de Henry Avery e levando a história, depois do fim da aventura, num epílogo para 14 anos no futuro. Então é até hoje o último game que teria Nathan Drake como protagonista. Mas esse não foi o último lançamento da franquia, porque em 2017 veio Uncharted The Lost Legacy, também lançado para PlayStation 4. The Lost Legacy acontece entre 6 a 12 meses depois do fim de Uncharted 4, antes do salto de 14 anos visto no epílogo. E agora a protagonista é Chloe Fraser, que contrata a própria Nadine Ross, ex-líder da Caroline, para ir atrás de um artefato na Índia, a Presa de Ganesh. Se trata de um game curto, com uma mínima ligação a Uncharted 4, a não ser o aparecimento de alguns personagens, mas que é muito bom e serve para expandir mais a personalidade de cada um, principalmente da Chloe, que apresenta mais sobre o passado com o seu pai. E esse foi o último lançamento inédito de games da franquia até hoje. Existem também pequenos jogos que não fazem ligação com a história oficial dos games, mas que usam o nome e elementos como Uncharted Fight for Fortune, de 2012. Um jogo de cartas no PS Vita que fazia ligação com o Golden Abyss. Uncharted Drake's Pursuit, de 2013, era um jogo mobile no estilo Temple Run, ou Corrida Infinita, que inclusive era uma encomenda de propaganda da Coca-Cola para PlayStation All Stars.
E Uncharted Fortune Hunter de 2016 é um jogo também para mobile, que é um minigame de puzzle que liberava itens para o multiplayer de Uncharted 4. Em 2015, Uncharted 1, 2 e 3 foram remasterizados para PlayStation 4 e compilados em The Nathan Drake Collection. E em 2022, Uncharted 4 e The Lost Legacy foram remasterizados para PlayStation 5 e compilados em Legacy of Thieves Collection. Uncharted surgiu num período onde Tomb Raider, um jogo também sobre exploração de tumbas e caça ao tesouro, estava numa certa decadência. E o jogo, oficialmente inspirado pelos filmes de Indiana Jones, foi uma ótima adição a esse estilo de game. Uncharted sempre teve ótimos gráficos, até com alguns lançamentos mostrando o topo das capacidades dos seus consoles. A trilha sonora sempre é fantástica e marcante. E para mim, a melhor coisa é a ambientação e imersão. São cenários e locais distintos e únicos, levando o jogador pela selva, por neve, desertos, cidades perdidas, fortalezas em ruínas e por aí vai. A narrativa é sempre cinematográfica e cheia de ação e explosão, com um ritmo bastante dinâmico, mas muito bem dosado com a exploração, as escaladas e os momentos de plataforma. Os roteiros dos jogos, até que, de certo ponto de vista, parecem simples, mas tem uma pesquisa histórica imensa, porque a grande maioria das personalidades existiram na nossa história. Piratas como Henry Avery, que fez o maior roubo pirata de todos os tempos. Sir Francis Drake era um condecorado cavaleiro da Rainha da Inglaterra. E exploradores como Marco Polo realmente existiram. Além de lendas que existem na nossa vida e que aqui nos games são reimaginadas como seriam se fossem realmente encontradas. Coisas como Eldorado e a cidade perdida de Ubar. E além das figuras históricas, lendas místicas e maldições, por exemplo, são explicadas de forma lógica. Tipo, criaturas e até zumbis são explicados como pessoas afetadas por radiação, infecção ou até alucinógenos. Todos os personagens da franquia são extremamente carismáticos, e não tem como não gostar principalmente da parceria entre Nathan Drake e Victor Sullivan. Tanto que o nome Nathan Drake, pelo que dizem, usa as iniciais como homenagem à própria produtora, Naughty Dog. Inclusive, a produtora, que já tinha experiência com outros jogos como Crash Bandicoot, se aventurou nesse estilo de game novo para eles, um campo inexplorado, que é inclusive o significado da palavra Uncharted. E foi graças a Uncharted também que a Naughty Dog aprendeu os caminhos para criar outra franquia de extremo sucesso e extrema qualidade, The Last of Us, se configurando assim como uma das maiores produtoras da indústria de jogos da atualidade. Além dos quadrinhos e livros, a franquia continua em expansão. Em 2018, um fan-filme foi feito com o ator Nathan Fillion, inclusive, que é bem parecido com Nathan Drake. Mas agora, em 2022, um live action oficial está sendo lançado pela Sony, com Tom Holland interpretando Nathan Drake no filme Uncharted, chamado aqui no Brasil também como Uncharted Fora do Mapa. A franquia, na minha opinião, não tem um jogo ruim. Tem uns melhores que os outros, mas nenhum de fato é ruim. Só que é só jogando que você consegue entender melhor a sensação de ser um explorador e um caçador de tesouros. E quem sabe, conhecendo a história melhor de um dos games, por exemplo, isso possa despertar ainda mais o seu interesse. Mas, para te contar a história completa de um dos jogos, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.